teve um filme que foi esquecido por todos nós, é Elektra. E ele nunca existiria se não fosse o filme do Demolidor. Que eu acredito, inclusive, que nos tenha trazido um dos melhores personagens dessa época da Marvel, que é o Mercenário. A Fox decidiu que ia adaptar o cego mais famoso da ficção para as telonas, e para isso nós precisávamos de um diretor que nunca fez nada na vida, uma atriz de comédia, Ben Affleck, que realmente estava bombando no momento, e um compositor que fez Tomb Raider, Um Drink no Inferno, O Corvo, O Brinquedo Assassino 2, A Noiva de Chuck, Fred vs Jason e O Diário de um Adolescente. Com essa equipe completamente em sintonia e que combina muito com um super-herói cego e católico que combate a corrupção, nós recebemos o primeiro filme do qual vou falar nesse vídeo. E vale lembrar também que muitas das pessoas que trabalharam em Demolidor não voltaram para fazer Elektra, o que fica bem claro depois que você assiste ao filme. Eu sou Anakin, estamos no maravilhoso Cena por Cena e eu vou te contar a história de Demolidor, o Homem Sem Medo e de Elektra, e a gente vai analisar também um pouco do que tem de bom e ruim no filme. Já aproveita essa pausa para se inscrever, deixar o like, você sabe como funciona, é tudo rápido. Vamos a isso! Demolidor já começa com uma cena que eu particularmente gosto bastante, acho muito bonita, que é ele segurando na cruz de uma igreja como se estivesse buscando refúgio na religião católica, e enquanto isso a gente ouve as sirenes da polícia de fundo como se estivessem perseguindo o personagem. Ele cai pra dentro da igreja, o padre vai lá ajudar ele, e a gente tem a clássica cena de flashback. Matt Murdock não era um menino cego desde sempre, ele era até um rapaz normal, ele sofria bullying, inclusive porque o pai dele era lutador de boxe, o que justifica muito ele sofrer bullying. Acontece que o pai dele, tinha rumores ali, de que ele trabalhava para um tal de felon, um criminoso e tal, um mafioso, e as pessoas ficavam zoando do pobre coitado do filho dele, e aí ele chega pro pai e fala: pai, é verdade que você trabalha com esse cara? Ele: claro que não, meu filho, você tá doido? Não. E aí Matt fica: beleza e tal. Aí um certo dia, chegou ali o boletim dele, notas maravilhosas, vai mostrar pro pai, chega lá no trabalho: então, meu pai tá aí? Não, já não trabalha aqui há muito tempo. E aí o Matt fica: putz, meu pai me mentiu, né? Não tá falando a verdade pra mim. Aí ele vai assim, todo amuado e tal, andando de volta pra casa, e num beco ele encontra o seu pai ameaçando um cara. O que significa que sim, ele ainda estava trabalhando pro felon. E aí o Matt fica completamente decepcionado, o pai também olha pro filho assim com uma cara meio assustada, tipo assim, nossa, realmente, eu não devia estar fazendo isso. E nisso que o Matt vai correndo, ele meio que leva com uns líquidos radioativos na cara, fica cego e ganha superpoderes por causa que esse líquido entra em contato com a córnea dele e altera o DNA do menino. O que faz todo sentido, é lógico. Matt começa a perceber o mundo de uma maneira diferente, já que agora ele tem uma super audição, é como se ele conseguisse enxergar só que com os ouvidos. E aí ele vira um acrobata nato e salva o Stan Lee de ser atropelado, mil maravilhas. Ele começa a treinar junto com o próprio pai, porque agora o pai dele vai ser uma pessoa mais honesta. Eu gosto muito, inclusive, que o pai dele se chama The Devil, o que vai ser uma homenagem do Matt pro pai quando ele se tornar o herói Daredevil, que a gente conhece como Demolidor. E também eu gosto muito da casa dos dois terem elementos muito religiosos, porque isso vai ser importante pro filme. E é algo que, infelizmente, não é muito bem trabalhado, mas eu gosto. Sabe, tem umas poucas cenas, como eu falei no início, né, que tem a cena dele segurando a cruz, tem elementos que são bons no filme, mas realmente nunca chegam a ser muito bem utilizados. Acontece que o Felon, aquele mesmo mafioso que, enfim, o pai do Matt trabalhava junto com ele, chega lá e fala: ó, é o seguinte, eu quero que você perca essa luta. E aí o pai do Matt, né, treinando a vida inteira para aquela luta, fala: não trabalho mais para você. E aí ele ganha essa luta. E logo depois ele morre. E deixam uma rosa, assim, em cima do corpo dele, que é um símbolo de respeito, mas também é meio irônico, porque não teve meio que respeito ou amor naquela parte, naquela cena. Então você fica assim meio incomodado quando vê essa rosa, e ela vai aparecer outras vezes no filme. O Matt encontra o corpo de seu pai, mas não consegue ver, ele só sente que é o Jack ali, né? O pai do Matt se chama Jack. E aí a gente vê o roupão vermelho dele no chão, mostrando que naquela noite tinha sido derramado sangue. Nós cortamos pro futuro, onde Matt agora é interpretado por Ben Affleck, e ele dorme num caixão
com água, porque eu não sei, mas parece que ele tá passando por um momento muito difícil na vida pra estar dormindo num caixão. Ele também coloca assim uma música pra ouvir no talo, o que devia estourar os ouvidos dele, mas não é o que acontece, porque esse filme também não tem muito sentido. E ele vai pro trabalho, ele é um advogado e ele tá ali trabalhando num caso, tentando defender uma mulher que, pelo visto, foi agredida. O cara ali no tribunal nega que foi o agressor e tudo mais, e a gente vê que o Matt consegue saber quando as pessoas estão mentindo ou não, por causa dos batimentos cardíacos das pessoas, o que facilita um pouco na vida de advogado dele, mas ainda assim ele, pelo visto, é terrível, porque parece que ele vive uma vida de merda, uma miséria ali. E eu gosto muito do tom cinza nesse início do filme. Infelizmente, o filme não consegue sair muito dessa paleta de cores e continua com cinza e vermelho até o fim, o que não é exatamente muito bom. Mas aqui mostra como a vida dele tá realmente monótona, triste, ele não tem ali muito o que gostar, não tem muito o que fazer naqueles momentos, e por isso a gente vê uma vida completamente acinzentada. A gente avança um pouco pra noite, quando o Matt veste a roupa de Demolidor e vai atrás do cara que mentiu em tribunal pra buscar ali uma certa vingança, fazer uma certa justiça. E o Matt tá com sangue nos olhos e joga o cara assim na linha do trem e acaba que o cara morre. O que eu sinceramente acho meio preocupante, porque tem todo esse lance dele ser católico, e a gente até vê na série do Demolidor, que realmente lançou muitos anos depois, mas eu vou usar ela aqui como base. Eu não lembro do Demolidor matar gente nessa série, ou pelo menos não diretamente. Eu realmente não lembro de acontecer uma cena desse gênero, e aqui parece que ele mata constantemente nesse filme. Ele realmente quer fazer isso, ele acaba não fazendo com as próprias mãos, mas ele, por exemplo, joga o cara pra morrer na linha do trem, cara. Eu acho isso meio absurdo, acho meio esquisito. O filme até tenta se redimir depois, com ele indo mais à igreja e tal, mas, cara, eu não compro muito essa ideia. Inclusive, o Demolidor, ele deixa a sua marca ali, uma forma de gasolina, pra polícia depois conseguir encontrar e ver o símbolo DD, assim, que é o símbolo do Demolidor, Daredevil. E aí eles ficam, interessante, então esse cara aí deve ser um esquisito que deixa a sua marca. E aí a gente tem um detetive que tá ali no lugar, o Ben Urich, e ele vai ser importante pro resto do filme, não muito, mas ele vai ser importante, então guarda esse nome. Depois desse homicídio, o Matt vai pra casa e a gente percebe que o vermelho do traje do Demolidor pode significar um derramamento de sangue, porque sempre que ele usa, alguém acaba morrendo, né? Sempre que ele usa esse traje, acaba tendo ali algum tipo de morte ou algum ferido. Uma coisa que eu gostaria de adicionar aqui é que as cenas de ação desse filme são completamente ridículas e eu gosto muito disso, cara. Você assiste, você sente vergonha alheia no que você tá assistindo. Eu, sinceramente, acho maravilhoso, porque parece que o filme não se leva a sério em momento nenhum, ao mesmo tempo que tem umas cenas de drama. Cara, esse filme é completamente hilário, só de eu lembrar de algumas cenas eu já tô querendo rir. E essas cenas de luta são boa parte dessas cenas muito vergonhosas. Matt Murdock começa a ouvir uns tiros e uma mulher gritando, mas ele decide não ir atrás, ele já tá ali pra deitar, ele tá muito longe de tudo que tá acontecendo, então ele só deita no seu caixão e cobre os ouvidos com água pra silenciar tudo à sua volta. Eu acho uma cena poética, inclusive. Quando tá ali de noite, a gente vê uma imagem de uma freira segurando um terço em cima do caixão, como se estivesse protegendo o Matt de tudo aquilo que ele faz. O que eu acho que pode até significar algo maior. A gente tem conhecimento de que a mãe do Matt é uma freira, pelo menos, não sei se nos quadrinhos é assim, mas eu sei que na série do Demolidor, lá de 2015, se eu não me engano, é assim, a mãe de Matt é uma freira. Tem tudo isso, né, de ser uma mãe que realmente protege o filho, liga ele à religião. Tem todos esses simbolismos nesse início do filme. Como eu já disse, eles são um pouco abandonados pelo resto da trama. No dia seguinte, Matt vai até uma lanchonete com seu amigo Fog Nelson, que inclusive tenta sacanear ele colocando mostarda no café, o que não dá muito certo, porque o cara é ligeiro. E aí tem uma coisa agora desse filme que eu sinceramente não compro muito a ideia. O Matt, ele sente que uma mulher tá se aproximando da lanchonete e fica perdidamente apaixonado por ela. É uma coisa que eu não consigo me conectar muito, eu não acho que faça muito sentido, mas o filme tem esse lance de romance, esse lance também do Matt enxergar com os ouvidos e ter essa percepção maior do que tá à sua volta. Não sei, pode ser que você sinta mais conectado com esse tipo de coisa no filme, eu sinceramente só acho esquisito. Ele vai atrás dessa mulher porque quer saber o nome dela, quer saber quem que ela é, mas ela fala, não dou meu nome pras pessoas assim, de graça. E aí os dois começam a lutar no parquinho porque o Matt quer saber o nome dela. E eu acho essa cena muito ridícula, todo mundo acha essa cena bem ridícula, é uma cena muito icônica e no fundo ela é
é bem engraçada também. Enfim, ela dá o seu nome pro Matt, ela se chama Electra Nachos. E ela vai embora com seu segurança, motorista particular, porque pelo visto ela tem um, já que seu pai é bem rico e o Matt inclusive até conhece esse cara e ele vai ser importante pro resto do filme. Cortamos para o Wilson Fisk, que dessa vez não tá indo pra cadeira elétrica, mas sim comanda a Fisk Corp. Acontece que umas informações ali vazaram pro povo falando que havia um tal de rei do crime e o Fisk fica completamente enfurecido com isso, então mata os seus dois seguranças, se revelando esse tal de rei do crime. E ele é esse cara grande, misterioso, forte, a gente não sabe muito sobre ele, o que aumenta um tal mistério no filme, mas ao mesmo tempo eu gostaria de ver mais sobre esse personagem, eu queria ver mais dele em ação, mais dele nas telas, mais explicações sobre ele. Na série do Demolidor é assim, por exemplo, e fica muito bom. Aqui é só um personagem meio escanteado que tá ali por trás de tudo que tá acontecendo. Ele tem uma reunião com o pai da Electra e o pai da Electra fala: ó, é o seguinte, eu não quero mais participar dessas coisas de crimes, eu quero ficar fora disso, assina aqui esse negócio pra gente confirmar, a gente ficar amigo, mas eu saí desse mundo. E aí o Fisk fala: beleza, vamos ver aí no que vai acontecer. E pouco tempo depois liga e fala: ó, manda um mercenário atrás desse cara. E aí a gente corta pro mercenário. É um cara num bar que tem um alvo na testa, eu tô meio que caracterizado dele nesse momento, e ele tem uma mira perfeita, a gente vê ele acertando os dardos no meio do alvo, a gente vê ele matando um cara com clips, então a gente vê que o cara é mesmo casca grossa no bagulho, e ele que vai atrás do pai da Electra e vai ser esse pesadelo na vida de alguns dos personagens. Depois dessa sequência de cenas do mercenário, inclusive uma parte bem ridícula dele no aeroporto, a gente corta pra Matt e Fogg, que estão tentando defender esse cara no tribunal porque acham que ele foi acusado injustamente de ter matado uma mulher. Chegando lá na hora, o Matt vê que as informações não estão batendo e isso frustra o cara, ele foi tão confiante naquele tribunal pra chegar na hora e ele não saber quem tá falando a verdade, quem tá falando a mentira. Depois do Matt sair de lá um pouco furioso, ele encontra com a Electra no meio do caminho, porque olha só que coincidência, os dois agora estão se encontrando toda hora. E aí eles vão juntos pro terraço de uma casa, de um prédio, e aí eles começam a se aproximar um pouco mais, começa a chover, o que facilita o Matt enxergar a cara da Electra, que é algo, sei lá, pode ser meio clichê, pode ser só um romance batendo forte assim no filme, e acaba ficando meio ridículo. Eu particularmente gosto, eu acho legal, acho bonitinho no filme. E os dois acabam não por se beijar, mas se afastar ainda mais porque o Demolidor começa a ouvir sons da rua, começa a ouvir gritos e decide que aquele não é o momento certo para as coisas avançarem. Ele vai mesmo combater o crime agora. O Demolidor vai até onde está tendo toda essa gritaria, encontra um capanga do rei do crime, ele começa a espancar o cara, só que ele faz isso na frente de uma criança e deixa ela totalmente assustada, o que faz ele se questionar ali se ele realmente é o herói da história, se ele tá fazendo certo. Então ele vai para uma igreja com o objetivo de pedir perdão, mas ele nunca chega a realmente se confessar. No dia seguinte, enquanto o mercenário tá matando uma velhinha no avião, Karen Page, interpretada por Ellen Pompeo, que fez também o Grey's Anatomy, ela entrega uma cartinha pro Matt e fala: ó, é o seguinte, isso daqui é um convite para um baile lá de pessoas importantes de Nova York, você pode levar um acompanhante. Então a gente vai avançar um pouco no tempo, a gente vai até esse baile, onde o Matt leva o Fogg, né, os dois advogados que trabalham juntos, vamos ver ali o que tá acontecendo nesse lugar. E os dois encontram o Wilson Fisk. E aí o Matt e o Fisk, eles começam a mandar umas indiretas, assim, um pro outro, parece que os dois sabem mais ou menos o que tá acontecendo naquele momento, até que tudo para, porque a Electra tá ali. O Matt consegue sentir isso, vai ali encontrar com ela, mas ao mesmo tempo que os dois estão ali dançando, a Electra percebe que tem algo de errado. Ela vê o seu pai correndo dali, ele tinha acabado de ser ameaçado pelo Wilson Fisk. Então ela entra no carro junto com ele, deixa o Matt pra lá, né? E aí começa uma cena de perseguição envolvendo todo mundo dali. Envolve a Electra, envolve o Fisk, porque foi ele que mandou acontecer ali certa coisa, e envolve o mercenário. Ele já chegou ali naquele momento, e tá indo atrás do pai da Electra. Acontece que o Demolidor, ele tenta impedir o que tá acontecendo, e aí ele tenta parar o cara, mas o mercenário pega o bastão do Demolidor e atinge o pai da Electra, matando ele. A Electra fica completamente enfurecida por tudo que tá acontecendo, pega numa arma e tenta disparar no Demolidor, porque pensa que foi ele que fez isso. Então a gente tem ali a Electra completamente puta da vida com o Demolidor, enquanto o mercenário tá ali só vivendo a vida dele tranquilamente, como se não tivesse acabado de matar uma pessoa,
Ele é essa pessoa meio psicopata e ele não é muito desenvolvido nesse filme, é algo que me incomoda bastante porque é um personagem tão bom, um personagem tão interessante e é que ele é legal. Ele é meio ridículo, mas ele é legal, cara. Eu consigo me conectar muito com esse personagem do mercenário porque é alguém icônico, é alguém com carisma no filme. Graças a Deus eles chamaram o Colin Farrell pra fazer esse personagem. Eu achei realmente que ficou maravilhoso. Como se não bastasse o Wilson Fisk ter mandado matarem o pai de Electra, ele manda também matarem a menina, porque funciona assim, se mata alguém da família, mata todo mundo, que é pra ninguém ficar com sentimentos feridos. A gente corta pro Fogg em tribunal, tentando defender o cara, só que ele tá sozinho, e ele só se ferra, porque o cara fala que tá usando umas drogas, que ele não tem uma Glock, então ele não poderia ter matado a mulher, mas ele teria uma 12. O juiz chega pro cara e fala, olha, pelo seu bem, por favor, chama o outro advogado de volta porque não tá rolando. E aí você pergunta, o que tá acontecendo com o Matt? Por que ele não tá no tribunal? Ele tá no funeral do pai da Electra. E aí a menina que tá ali triste também, tá a chuva inclusive caindo ali pra você sentir aqueles sentimentos tristes enquanto tá assistindo a cena. Ela vai conversar com o Matt, na verdade o Matt que chega pra conversar com ela e ela abre o guarda-chuva pra ele não conseguir enxergar mais a cara dela. Ela vai embora e a partir daí ela começa a treinar pra matar o Demolidor, porque, de novo, ela pensa que foi o Demolidor que matou o pai dela. E ela treina ao som de Bring Me to Life do Evanescence, uma cena que, olha, é maravilhosa. Por ser muito ridícula, eu não consigo comprar as ideias desse filme, cara. Pra mim é tudo muito ridículo, pra mim é tudo engraçado, não tem nada que eu consiga levar a sério. Lembra que no tribunal o Matt não tava conseguindo identificar quem que tava mentindo e quem que tava falando a verdade? Pois é, ele vai atrás de um desses caras e descobre que ele tava com um marca-passo, por isso que não dava pra saber se ele tava mentindo ou não, ele tinha os batimentos cardíacos controlados. E aí o Matt questiona esse cara, começa a fazer um monte de pergunta pra ele e descobre que ele trabalha pro Wilson Fisk, então ele encaixa as peças. O Wilson Fisk é o rei do crime, esse cara que matou a mulher, não o meu cliente, é uma coisa boa. E aí o cara também fala que se o Fisk mata alguém, ele mata a família toda dessa pessoa. E aí, com isso em mente, o Matt já sabe que se ele matou o pai da Electra, ele vai matar a Electra também, então ele tem que ir atrás da mulher pra protegê-la. Enquanto ela tá treinada ao som de Evanescence, ela quer matar o Matt, ele, ao mesmo tempo, quer protegê-la. Quando os dois se encontram, é um conflito, o Matt acaba muito ferido quando a Electra tira a máscara dele e percebe que é a pessoa que ela estava apaixonada e decide não matar. Mas, nesse mesmo momento, o mercenário chega na cena e mata a Electra, enfia a adaga dela nas costas da personagem e o Demolidor fica frustrado com isso, ele fica chateado, ele tá ferido também, então ele foge dali, ele tenta se salvar, mas a gente volta ao início do filme e o mercenário tá ali pra atacar o Matt, ele tá muito vulnerável, porém ele dá uma sorte. O Fisk tinha mandado mais gente pra vigiar aquela cena, manda um sniper. E aí, quando o Matt percebe que o cara tá prestes a atirar, ele desvia e faz o cara acertar as mãos do mercenário, que estavam assim juntinhas, ó. E acerta as duas mãos dele ao mesmo tempo, incapacitando um pouco o nosso personagem, já que essas eram as maiores armas dele. Ele atira ele do cimo de uma igreja e faz com que ou ele morresse ou ele fosse entregue à polícia. Depois disso, ele vai atrás do Wilson Fisk, vai atrás de quem estava por trás de tudo isso. Então, é uma luta difícil, porque ele já estava vulnerável, mas ele descobre que naquela sala tem ali um sistema de canalização, acerta aquilo e faz chover na sala, o que faz ficar muito mais fácil para o nosso herói, porque agora ele conseguia enxergar o Fisk e, por mais que ele fosse alguém muito forte, ninguém aguenta uma coisada no joelho, e isso deixa o nosso vilão muito incapacitado, deixa o nosso Matt com muita vantagem, e na hora que ele vai matar o Wilson Fisk, ele decide não fazer isso, porque ele não era mais alguém movido pela vingança, e deixa isso para as autoridades, deixa isso para os policiais que estavam já no local. Como assim? Como que eles sabiam que o Fisk era o rei do crime? Acontece que o Fogg tinha descoberto umas pistas junto com a Karen, e aí ele descobriu que o Ben Urich estava no caso, ligou para ele e falou, ó, é o seguinte, você quer me ajudar aí nesse caso? E o Ben Urich fala, beleza, pode ser. Eles começam a juntar informações, descobrem que o Fisk era o rei do crime, chamaram a polícia pra lá. O filme explica muito isso? Não, o filme não explica muito, tem que partir um pouco da sua imaginação pensar que isso tudo aconteceu. O filme termina com a gente descobrindo que o mercenário ainda tá vivo, o que não significa nada, porque ele nunca mais apareceu em nenhum filme da Marvel. E aí a gente tem a nossa finalização, o nosso encerramento do filme depois do Matt e do Fogg terem vencido o caso lá no tribunal. É um filme que tem boas ideias, como eu já falei, a parte da religião, por mais que ela não seja
muito explorada, ela tem o seu arco finalizado. Eu acho que poderia ser melhor, sabe? Tem tantos símbolos nesse filme, como o Demolidor segurando na cruz, a freira quando ele tá dormindo, como se estivesse protegendo o personagem, mas ao mesmo tempo eu não acho que tenha sido tão bem desenvolvido no meio do filme. Ainda mais na versão estendida. Na versão original a gente não tem as cenas de tribunal do Fogg tentando defender o cara lá, mas na versão estendida isso atrapalha bastante. Na versão original a gente consegue ver tudo ao mesmo tempo acontecendo, é um filme um pouco mais curto, enquanto na versão estendida a gente tem meia hora a mais. Eu sinto que por causa disso, e é a versão que eu vi mais recentemente, isso atrapalha um pouco quando você vai assistir, porque você tá com as ideias ali da religião e aí o filme destoa completamente daquilo pra mostrar umas cenas meio inúteis. Enfim, tem esses defeitos, as atuações também desse filme são terríveis, porque a direção já não é muito boa. Eu sinto que tem muitos defeitos esse filme, ainda assim é um filme divertido, porque eu consigo dar boas risadas. Então, num dia ruim, estaria dando assim uma nota 3 pra esse filme, porque não suporto os defeitos. Num dia bom, dou um 5, porque ainda assim não dá pra aceitar, gente. Esse filme é muito ridículo, as cenas de luta são terríveis, mas eu, sinceramente, consigo me divertir, eu consigo gostar de muitas analogias, consigo gostar de muitas cenas, e a direção, por mais que ela brilhe em alguns momentos, em outros ela não dá conta, né? Porque é o diretor que tem que trabalhar muito em fazer com que os atores façam bem o seu papel. E o Ben Affleck aqui não consegue entregar bem. O Jon Favreau como Fogg não faz mais do que obrigação. A Jennifer Garner é terrível como Elektra, mas, enfim, tivemos esse filme que não foi terrível, ao contrário da sua continuação. Se a gente sabe que a Elektra morre em Demolidor, ou optaram pelo caminho ruim, em que ressuscitam a personagem, ou optaram pelo caminho confuso, em que contam uma história que se passa antes de Demolidor. Eles optaram pelo caminho ruim. A gente vai para uma narração onde falam que desde sempre houve o bem e o mal, e hoje em dia o mal é uma organização que se chama A Mão, porque é uma organização maléfica, que mata gente e faz o mal, faz maldade. E dizia uma profecia que uma mulher um dia ia nos salvar dessa organização maléfica, e essa mulher é a Elektra, pelo que indica a logo do filme. A Elektra, pelo visto, tá viva, um cara tá ali, sem preocupações, a Elektra morreu, ela não vai matar a gente. Ela mata o cara. Inclusive tem uma coisa interessante que mostra que a Elektra sussurra no ouvido das vítimas antes de matá-las. E ela quase não faz isso ao longo do filme, eu acho que ela faz umas 2, 3 vezes no máximo, o que significa que isso é completamente inútil. Ela tá ali limpando a cena do crime quando chega o seu agente e fala, é o seguinte, tá aqui sua próxima vítima. Ela vai então até uma ilha para se aproximar dessa vítima e tal, para conhecer mais ali da rotina dela, conseguir matar sem deixar rastros e tal. Só que, no meio disso, uma menininha invade ali a casa onde a Elektra tá hospedada. E a Elektra fica, meu Deus, o que tá acontecendo? Normalmente sou eu que faço isso, e não outras pessoas. Ela pergunta pra essa menina o que tá acontecendo, ela fala, só invadi sua casa porque sim, porque você é minha vizinha, e é isso aí. Ela fica meio confusa, mas essa menina fala, vamos jantar lá em casa qualquer dia desse, e a Elektra fica, tá bom. Ela se encontra com o pai da menina, por quê? Porque o pai da menina é solteiro, então a menina meio que organizou ali pra o pai dela se juntar com alguém. Os dois conversam, os dois se aproximam bastante, e aí a Elektra decide que não vai conseguir fazer isso, não vai conseguir concluir esse trabalho, não vai conseguir matar as suas vítimas pela primeira vez. E aí a gente tem várias ondas de flashback. São momentos que acontecem do nada. A gente vê a Elektra lembrando momentos do passado em que ela chega no quarto da sua mãe e vê a sua mãe morta e só olha pro lado assim e vê um demônio fugindo. Enfim, conforme passar do filme, essa imagem vai se clarificando. Acho que no início é tipo um borrão, depois a gente descobre que é um demônio, e depois no final do filme a gente descobre quem que realmente é. Ao mesmo tempo, a gente vê que o Stick, que é o seu antigo mestre, ressuscitou. Porque, sim, ele fez uma parada meio Sr. Miyagi, fez mexeu assim no corpo dela e ressuscitou a menina. O que é completamente plausível, é lógico, né? Como ela não consegue matar a vítima, o cara chega lá e fala, é o seguinte, já que você não matou, eu vou chamar outra pessoa pra fazer isso. E aí ela fica, não vou deixar, vou proteger. Quando chegam pessoas pra matar o cara e a menina, e a gente não sabe o porquê que querem matar essas pessoas, a Elektra protege, só que na verdade ela descobre que algo não tá batendo. São japoneses, não são americanos, são habilidosos, eles têm poderes, eles são da mão, eles são dessa organização. Então, depois de saber isso, ela ainda assim
mata esses caras, protege o pai e a menina e vai atrás do Stick pra saber o que tá acontecendo, porque é a única pessoa que ela tinha em mente que conseguia ajudá-lo. E aí, chegando lá, ela fala: Stick, o que tá acontecendo? Quem são essas pessoas? Por que elas estão atrás desse cara e da menina? E o Stick fala: o cara ali sabe. Aí ela fala: não, ele não sabe, eu estive protegendo esse cara, ele é o pai da menina, ele não sabe de nada. Aí ele vira: não, é verdade, eu sei o que tá acontecendo. E aí eu fico me perguntando quantos quilômetros que eles andaram pra chegar até o Stick pra o cara saber o que tá acontecendo e só revelar na hora que eles chegam, sem muito esforço. Porque, cara, eu acho que eu bateria nele naquela hora. Enfim, ele fala que a filha dele é muito preciosa. E a mãe da menina morreu protegendo. Então a Elektra fica: beleza, meu trabalho é protegê-los também. E leva eles pra casa lá do agente dela, daquele amigo. E aí, naquele momento, você percebe que tem alguém ali que não era pra estar na cena. É uma águia. Ela faz parte da organização da mão. Por quê? Porque tem um cara lá que é cheio de tatuagem. E aí, simplesmente, essas tatuagens ganham vida. Então ele tem tatuagem de águia, de lobo, de cobra. E essas tatuagens vão ganhar vida, se tornam animais e acabam ali ou vigiando as pessoas ou atacando elas. O cara não precisa fazer nada diretamente, faz tudo de longe. Na casa em que tá todo mundo refugiado, a Elektra e o pai da menina começam a se pegar. A Elektra e a menina começam a se tornar mais próximas, começam a se enturmar. E enquanto isso, o cara da casa percebe que eles estão sendo vigiados porque ele vê a águia do cara das tatuagens. E aí a Elektra sente que a mão tá chegando perto da casa, porque ela tem esse poder que é explicado no filme, que é meio místico, e ela sente meio que o passado, presente e futuro próximos. Ela consegue sentir quem tá se aproximando. Não sei se tem isso nos quadrinhos, eu acho algo muito ridículo, muito mal feito no filme, você só tem que aceitar. Enquanto Elektra, o pai da menina e a menina fogem de lá, o cara da casa se sacrifica para que eles possam fugir, e aí ele morre pro Ninja Vidente, tá? Vamos aos integrantes do grupo. A gente tem o Ninja Vidente, que é um ninja e meio que vidente, ele toca nas pessoas e lê a mente delas e descobre o que vai acontecer no futuro. Só aceita, só aceita. A gente tem o Brutamonte, que é um cara forte, resistente. A gente tem a Vampira, que tem os mesmos poderes da Vampira, ela toca em alguma coisa e rouba a vitalidade dessa coisa. E a gente tem o capoeirista brasileiro, além do cara lá das tatuagens que eu já mencionei. Que o capoeirista brasileiro, ele é um cara que luta capoeira e ele é brasileiro, só que eu não consigo confirmar nenhum desses dois, ele só parece ser isso. Continuando, tem toda lá aquela cena de perseguição, agora que eles mataram o cara da casa. Vamos atrás dos outros que fugiram. E aí a Elektra mata o Brutamonte jogando uma árvore em cima dele. Só aceita. E aí a menina lá, a Vampira, dá um beijão de surpresa na Elektra. Mas você é safado, né? E quase mata ela. É então que o Stick chega com vários soldados de branco, os vilões vão embora, o Stick leva todo mundo pro covil lá dele, onde treina pessoas, e aí começa a treinar a menina. E aí a menina, a gente vê também que ela é super habilidosa, tanto é que ela matou o capoeirista brasileiro com uma cordinha. Só aceita. A gente tem um pouco dessa conexão entre o Stick, a Elektra e a menina. A Elektra tenta falar pra menina que, olha, a vingança não é tudo. Por quê? Porque a Elektra é uma pessoa vingativa. O Stick deixou de treinar a Elektra justamente por causa disso. A Elektra não estava seguindo bem os ensinamentos do cara, então ele simplesmente mandou ela ir embora. Agora a gente vai ter o combate final. A Elektra e a menina já estão preparadas o suficiente, em cerca de ali 1h30 mais ou menos, e aí elas decidem que montaram já um plano, vão ali para uma casa e vamos esperar os caras chegarem, matamos todo mundo. Beleza. Chega o Ninja Vidente e começa a bater na Elektra, começa a perseguir a menina, enfim, elas simplesmente fogem do cara. O cara das tatuagens manda um monte de cobra atrás da Elektra e da menina, elas vão para um labirinto, a menina acaba se perdendo e soterra totalmente assim de cobra, fica cheia de cobra no corpo dela, e aí ela fica meio desesperada e tal, até que a Elektra mata o cara das tatuagens, porque ele fica lá fazendo assim, porque sim, ele não consegue simplesmente controlar as tatuagens e ficar uma pessoa normal. E aí, quando não tá percebendo o que tá acontecendo à sua volta, a Elektra vai lá e aproveita isso pra matá-lo. Logo em seguida, a Elektra vai atrás de novo do ninja vidente, mata o cara, e aí a gente percebe que foi ele que matou a mãe da Elektra. Ele era o cara mais habilidoso do grupo, ele era meio que o líder da mão, e aí a gente vê a memória da Elektra meio que se restaurando e percebendo que ele era o demônio que matou a sua mãe. Enfim, voltamos à menina, ela encontra com a Vampira, e a Vampira tá ali roubando sua vitalidade. Ela não dá um beijo na menina pequena, porque isso seria meio problemático pro filme, mas ela rouba ali a vitalidade da menina, a Elektra fica preocupada, pega uma adaga, joga do nada e acerta a
vampira que tava lá do outro lado do labirinto. Só aceita. Aí ela chega na menina, toda desesperada, falando, meu Deus do céu, a menina tá aqui, ela... não sei o que tá acontecendo, ela tá morrendo, e aí ela fica totalmente desesperada, leva ela pra casa, faz o negócio lá do Stick e consegue ressuscitar a menina, assim como o Stick tinha ressuscitado Electra. E aí, feliz pra sempre, não é? Olha só, a Electra realmente conseguiu concluir a profecia, ela matou todos os membros da mão, e o Stick fica orgulhoso dela, por mais que o Stick tenha ensinado a ela a não ser vingativa e ela tenha feito exatamente isso ao longo de todo o filme. Electra não é um filme inteligente, eu fiz aqui um resumão porque é um filme muito ruim, cara, eu não quero ficar falando muito sobre ele, é só que é um filme ruim e ele não tem nada de bom. É um filme que ele introduz coisas e não explica muito bem, ele introduz personagens e não os desenvolve muito bem, as atuações são muito ruins. Se você tinha achado que as atuações de Demolidor tinham sido ruins, essas daqui são péssimas, cara, realmente não tem nada que se salve. É um filme vergonhoso de se assistir. Eu já assisti Electra 2 vezes, já tive essa infelicidade na minha vida, e parece que o filme teve 2 versões e eu acho que já assisti as 2 dela, olha só que maravilhoso. E quando você percebe que o filme tem 2 versões, você fica confuso, porque você não sabe que diferença tem. Ao contrário de Demolidor, que tem a versão do diretor, que tem quase meia hora a mais, se eu não me engano, Electra tem 3 minutos de diferença, o que não muda absolutamente nada, não faz sentido ter essa versão estendida. Cara, é o que eu tô falando, esse filme é um completo caos, é um filme que não deu certo, tanto é que era pra ter todo um universo depois desse filme, era pra ter juntado com talvez o Justiceiro, era pra ter feito todo um universo baseado em Demolidor e em Electra, tanto é que o mercenário acaba vivo no final de Demolidor, e aqui a Electra também acaba ressuscitada, então a gente tem esse universo se formando que acaba completamente por conta da bilheteria desse filme. Enquanto Demolidor custou, e eu pego aqui a minha colinha, custou 78 milhões de dólares, ele fez 180 milhões, cara, com certeza esse filme lucrou. Ao contrário de Electra, que custou 43 milhões e não fez muito mais do que 56 milhões de dólares. Então, Electra foi um fracasso. Você pode imaginar, ué, mas o filme não custou uns 40, fez uns 50? Pois é, mas ainda tem a parte do marketing, ainda tem toda a parte comercial do filme, que não está incluída nesses 40 e tantos milhões de dólares. Então, o filme foi sim um fracasso, foi muito grande o fracasso, inclusive. Então, não ia ter como continuar esse universo, ao contrário, por exemplo, de Blade, que conseguiram fechar a trilogia, Homem-Aranha conseguiram fechar a trilogia, X-Men estão fazendo filme aí até hoje, ao contrário desses filmes que fizeram muito sucesso na mesma época, Demolidor e Electra não tiveram essa felicidade, graças a Deus, porque é um filme pior que o outro, eu não consegui imaginar como seria a continuação de Electra. Se fosse para dar uma nota pro filme da Electra, seria provavelmente ou 2, porque o cara das tatuagens é bem legal. O que interessa é que esses filmes foram um fracasso tão grande que a Fox devolveu os direitos dos personagens para Marvel. E eu quero saber o que você acha disso tudo, o que você acha dessas situações, o que você acha dos filmes. Escreve aqui nos comentários, eu já falei a minha opinião e eu quero saber a sua agora. Se você quiser saber um pouco mais sobre as minhas opiniões de filmes e séries, me segue no TikTok, me segue no Letterboxd, que eu vou estar falando um pouco disso por lá. O link tá aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever, deixar o like, faça tudo isso para me ajudar a continuar caracterizando assim para filmes futuros, para vídeos futuros. Tudo isso vai me ajudar, vai me incentivar. Obrigado por tudo e até a próxima.